Como você faz as suas atividades? Será que você faz como Paulo nos ensina aqui, em Filipenses capítulo 2, versículo 5? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui ele nos ensina que Jesus, em tudo que fazia, colocava excelência. Você consegue imaginar Jesus fazendo alguma coisa sem excelência? Consegue imaginar Jesus fazendo algo de qualquer jeito, com preguiça, com má vontade? Eu não consigo imaginá-lo assim e eu tenho certeza que você também não. Se Jesus é o nosso grande modelo, o nosso grande exemplo aqui na Terra, por que é que nós não seguimos na hora de fazermos as nossas atividades do dia a dia? Temos o hábito, pelo contrário, de murmurar diante das tarefas que não queremos praticar. Quantas vezes temos que lavar a louça, arrumar a casa, dar manutenção em alguma coisa que estragou? E a gente murmura, mesmo às vezes tendo recursos para fazer aquele conserto, para resolver aquela situação. Outro dia aconteceu comigo de eu precisar da manutenção em um item na minha casa e eu me peguei murmurando, porque sim, sou humana, estou aqui aprendendo junto com vocês. E ao murmurar eu me lembrei de que quantas vezes eu pedi a Deus uma casa. E se eu quero receber uma casa, eu vou reclamar de dar manutenção às coisas dentro da casa? Uma amiga também compartilhou recentemente que ela queria muito emagrecer. Ela pediu a Deus que a ajudasse. E aí ela foi vestir uma calça outro dia e a calça ficou caindo, não ficou legal e ela ficou com raiva porque ela queria usar aquela calça. Olha como a gente é ingrato, né? A gente reclama de coisas que a gente pediu para Deus. De executar tarefas ligadas ao que a gente pediu a Ele. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar a nossa gratidão. Substituir reclamação, murmuração por gratidão. E fazer tudo aquilo que Deus nos convocou com excelência, com amor, com entrega. Por mais que às vezes as situações sejam difíceis. Às vezes a gente atravessa desertos e Deus quer muito de nós. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos tirar daquele deserto, mas a nossa murmuração não permite. Você reparou que você muitas vezes tem a mentalidade desértica? Lembre-se daquela passagem que o povo atravessava o deserto rumo à terra prometida, em fuga do Egito. E aquelas pessoas que tinham a promessa de atravessar aquele deserto por 11 dias, ficaram ali por 40 anos. Várias pessoas morreram pelo caminho. Algumas gerações não chegaram a conhecer a terra prometida. E você sabe o motivo disso? A murmuração. A murmuração mantém as pessoas no deserto. A murmuração nos mantém no deserto. É a mentalidade desértica que nos mantém no deserto. Eu li isso num livro que se chama Campo de Batalha da Mente. Inclusive, recomendo esse livro. Ele é excelente, ele fala exatamente isso. Como que a mentalidade desértica nos prende ao deserto. Quanto mais a gente reclama, mais a gente murmura, menos a gente vê as oportunidades, as saídas, as formas de resolver aquela questão. A nossa mente se fecha em estado de defesa quando a gente murmura e ela perde a criatividade de como sair daquela situação. Por outro lado, quando a gente tem uma mentalidade como a de Jesus, que sempre trabalhou com o bem, com alegria, com um sorriso no rosto, que contemplava aquele vintém que a viúva deu, doando ali o seu dinheiro, quando era o único dinheirinho que ela tinha, e também o de Zaqueu. Ele, na verdade, ele estava sempre contemplando quem fazia boas obras da mesma forma. Ele não criticava, essa viúva só deu um pouquinho, ou para esse Zaqueu aqui, para esse rico é muito fácil. Não, ele contemplou os dois atos da mesma maneira, como cita nesse livro aqui. Porque Jesus via bondade em tudo. Jesus tinha bondade ao observar o outro, bondade ao agir nas suas ações, mesmo sendo criticado, mesmo não tendo onde repousar a cabeça, mesmo viajando pelo país, pregando, sendo criticado,
não tendo onde dormir, se cansando, sendo incompreendido, questionado. Nunca há uma passagem em que ele resmungou. E nós que dizemos que temos Jesus como nosso exemplo, vivemos resmungando. E isso é que nos mantém no deserto. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente passa a agradecer as oportunidades, o nosso cérebro se abre para a gente passar a procurar pelas oportunidades. Repare bem quando você está diante de uma situação difícil. Quando você reclama, você só se sente mal, você só se sente pior. Parece que você cava a própria cova. Você só vai mais para o fundo do poço. Por outro lado, se você tenta achar uma saída ali com otimismo, respira fundo e fala, vamos resolver essa situação da melhor maneira possível, o seu cérebro se abre, a sua mente se abre, você começa a encontrar saídas, você começa a ter ideias, a encontrar pessoas certas. E eu não estou dizendo que é fácil. Nem Jesus disse que era fácil. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas olha como ele nos adverte. Ele nos adverte para termos bom ânimo. Apesar da dificuldade, ter bom ânimo. Porque nada é eterno. Nenhuma situação difícil na sua vida vai ser eterna. Nenhuma situação é sem solução. Deus não coloca nada nas suas mãos que não tenha solução. Então, por mais que seja difícil, eu sei que tem pessoas que atravessam desertos muito penosos. Não estou falando aqui de pessoas que, como eu comentei no começo, estraga algo em casa e reclama. Agora eu estou falando de pessoas que convivem com doenças graves ou têm familiares nessa situação. Realmente é um deserto difícil de encarar. E a você eu me solidarizo. Eu sei que não é fácil, mas saiba que você não está abandonado por Deus. Deus não te escolheu para sofrer. Existe uma razão aí. E por mais que seja difícil, Deus está aí. Veja a mão dele aí, cuidando de você, em detalhes que talvez passem despercebidos no dia a dia. Situações em que algo poderia dar muito errado, mas acaba dando certo. Algo quase não aconteceu, mas acabou acontecendo e isso foi bom. Situações em que alguém apareceu inesperadamente e ajudou. Quantas vezes a gente vive isso? Quantas vezes a gente se desespera à toa? O problema existe só na nossa cabeça. A gente se entrega à murmuração, reclama, chora. E nesse ato a gente até às vezes acredita que Deus vai nos ouvir mais. Que Ele vai nos dar mais atenção. Coitadinho de mim, estou aqui chorando. O nosso cérebro é meio programado para isso, porque desde a infância, quando choramos, é aí que vem a atenção. Quando somos bebês, choramos, alguém vem nos acudir. E aí a gente programou o nosso cérebro para acreditar que quando a gente chora, a gente está triste e a gente fica naquela situação, vem alguém e nos salva. Mas na vida adulta não é assim que acontece. E não é assim que Deus age na sua vida. Ele vê o seu choro, ele vê o seu pranto, e não é que ele esteja indiferente com o seu sofrimento, não é que ele não se importe com você, mas é que você precisa melhorar a sua vibração, o seu sentimento, acessar a gratidão. Experimente, não precisa acreditar em mim, experimente, comece a ser mais agradecido para você ver como as coisas começam a acontecer na sua vida. Oportunidades chegando, situações que você não imaginava, convites, pessoas te beneficiando com algo. E você sempre agradecido, agradeça as pessoas, agradeça a Deus, agradeça a oportunidade de viver aquilo, sinta-se grato. E se você hoje diz que não tem nada para agradecer, comece a olhar em torno de si. A sua geladeira que funciona, que tem algum alimento, a internet na sua casa que te propicia assistir vídeos, tem acesso à informação, a conhecimento, comida que você come, a roupa que você veste, a água que sai da sua torneira, que você pode lavar suas mãos, tomar um banho, beber essa água. Muitas pessoas não têm isso. Sabe o que é grandioso? Você poder levantar-se da sua cama todos os dias de manhã. Muitas pessoas não podem fazer isso. Muitas mesmo. E elas dariam tudo para poder estar no seu lugar, poder levantar, ir para aquele trabalho, mesmo que ele seja difícil.
Quando eu digo gratidão, eu não digo que você deve ser uma pessoa conformada com a vida. Se você está num trabalho que não te valoriza, no qual você é humilhado, você precisa ser inconformado. Precisa ir atrás de mudar essa situação. Mas não é murmurando que você vai resolver isso. É tendo inteligência, é entendendo, isso aqui não é para mim. Então, qual é o próximo passo? Vou estudar mais, vou mandar um currículo, vou conversar com pessoas que podem me dar um emprego em outro lugar, vou conversar para ter mais oportunidades. O que você pode fazer? Eu te convido, te desafio a agradecer pelo menos 5 itens que tem na sua casa ou na sua vida. A sua saúde, os seus olhos que fazem você enxergar, os ouvidos, a comida que tem na sua casa, a roupa que você está usando. Você vai começar a ver que apesar das dificuldades que são comuns nesse mundo, existe muito mais motivo para a gente agradecer do que para reclamar. E lembre-se sempre de, em tudo que fizer como se fosse Jesus, com aquele amor de Jesus, com aquela entrega, com aquela doçura. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Eu vou ficando por aqui. Te agradeço se você chegou até aqui. Deixe o seu curtir e envie este vídeo para uma pessoa que você gosta. Também deixe um comentário, vamos discutir e ver como a gente pode ampliar ainda mais esse tipo de conhecimento.